Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Hoje vamos mostrar aqui um ambiente, a parte social do apartamento que o Christian executou aí desde o projeto e todo o acompanhamento até a finalização. Então vocês vão ver aí o projeto sala, hall, lavabo, a entrada deste apartamento, tá bem bacana. E eu acho que aí a palavra que fica para esse vídeo é harmonização, porque é uma família, então tem vários gostos, para conseguir unir esse útil ao agradável. Então a palavra que fica é harmonização e persistência para fazer esse trabalho, e vocês vão ver aí na íntegra o depoimento do nosso amigo Christian. Confira aí o vídeo. Bom, eu sou formado em arquitetura. Comecei, na verdade, no setor a gente pode falar de engenharia, arquitetura, desde o meu primeiro emprego, né? Meu primeiro trabalho já foi nesse setor de engenharia e arquitetura do banco. E aí, de lá, acho que eu já gostei, já me apaixonei, né? Porque via a galera desenhando, eu gosto de desenhar, eu acho bacana essa pegada de desenho, e aquela época era diferente, né? Não era como hoje, não tinha AutoCAD, era tudo feito à mão, então era uma coisa bacana, interessante. E assim, então a partir daí que foi essa minha vontade de ingressar na arquitetura, né? E a engenharia agora, cursando novamente uma outra faculdade, eu acho que é para você desbravar os limites, né? Porque a arquitetura é uma forma de pensar mais humana, tá mais ligado ao contexto das coisas, e engenharia ela é exata, né, cara? Não é uma coisa assim que tem muita mobilidade, né? É aquilo, é número, é deixar aquilo em pé, né? Como que a gente vai fazer para criar o que um maluco de um arquiteto fez ou pensou, e a gente tem que deixar isso em pé. Mas ambas estão ligadas, né? Elas andam de lado a lado, então não vejo separação disso, né? Muita gente, o arquiteto é isso, o engenheiro é aquilo. Eu não vejo muito por esse aspecto, né? Eu acho que eu queria entender, na verdade, como que isso funciona, e é muito bacana, é muito interessante, porque a engenharia também tem um seu lado interessante, não é só a arquitetura que tem isso. Então essa foi a minha decisão de estar realmente integrando as duas partes, entendeu? Olha, eu acho que desafio sempre tem vários, né? Mas em relação ao projeto, a realizar, desenvolver, entender, isso não vejo nem tanto como desafio. Eu acho que o mais desafiador mesmo, Bruno, são as pessoas. Isso realmente é bem difícil, né? Porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma expectativa, tem um desejo, né? Realizar o sonho dela é difícil, não é tão fácil de você traduzir isso e realizar isso, né? Então é uma influência muito difícil você trabalhar com equipe de mão de obra, porque eles têm uma concepção, a gente tem uma outra concepção, o cliente tem, então é um envolvimento de várias pessoas, né? de várias culturas diferentes. Eu procuro sempre dizer que todo mundo tem que entender, não faço a obra sozinho, não vou lá e não reboco uma parede, não encho, não transformo, então eu crio. Só que a galera que tá junto comigo, eles também são participativos, né? Eles têm a sua cota de participação lá, então eu acho que elas têm que entender isso para que o trabalho flua de uma maneira bacana, entende? E o cliente em si, né? Fazer uma reforma de interiores é um formato, é um jeito, e construir uma casa, realizar do zero num terreno que não tem nada, é outra mais diferente ainda. Por quê? Porque é o seu sonho, né? É a tua vontade que está expressa ali. Então, trabalhar com o ser humano não é fácil, né? Acho que é o maior desafio de carreira e continua sendo
até o fim da vida, acho que isso não vai mudar, entendeu? Cada obra é única, cada obra tem o seu... é uma arte, ela é única, não existe uma obra igual a outra, entende? O dia a dia de criar, de desenvolver, é sempre interessante. Esse projeto foi bacana, teve duas partes, acho que interessante, né, a gente fazer esse projeto. Uma que, quando eu cheguei aqui, ela estava, lógico, cria uma ansiedade, né, todo cliente tem essa necessidade, essa vontade de estar esperando, né, que você chegue aqui, sei lá, com um balde de ideias, né, de realizações, e nem sempre isso acontece, né? Você não é uma fábrica, né, que sai por aí criando as coisas a cada 5 minutos, né? Então, só que era muito diferente, não integrava, né? Tinha um pouquinho de tudo, de todo mundo que vive aqui ou que passa por aqui. Então, a ideia dela era deixar esse ambiente, né, essa sala, confortável, de uma maneira agradável, tanto para ela quanto para as pessoas que ela recebe, né? Ela gosta de receber muito, então essa foi uma premissa dela, né? Foi o ponto principal, eu diria. E outra situação também, a parte de iluminação, ela queria bem iluminada, ela queria uma coisa bem diferenciada, então eu acho que eu parti do projeto, como eu disse para ela, da parte de iluminação, né? Essa foi uma característica, não que isso siga para todos os projetos, mas foi uma característica desse projeto em si. A partir da iluminação eu comecei a criar as sugestões, os ambientes, como que eles iam estar se contrapondo, né? E fazer uma formatação bacana, né? Porque tem hora que a mãe dela senta aqui para costurar, fazer um crochêzinho, em algum momento elas vão sentar aqui para um jantar, né, para conversar, para um bate-papo, em outro momento elas vão estar sozinhas, né, só a proprietária, descansando, relaxando, vai ver um filme, vai ler um livro. Então criar esse ambiente acho que foi bem interessante, né, deixar isso com uma cara contemporânea, né, ao mesmo tempo não uma coisa muito rebuscada, porque ela também não queria isso, ela não queria algo muito arrojado, nada muito hipermoderno, apesar da irmã dela gostar. Então, fazer o gosto de cada uma delas, né? Fazer o gosto dela principal, que é a proprietária, atender as necessidades da mãe, com as questões de passagem, deixar o ambiente livre para poder transitar sem se machucar, né? Porque é uma senhora, tapete, então tudo isso foi pensado para traduzir realmente essa questão das situações delas no dia a dia e quando recebem, né, no final de semana. Eu gosto de trabalhar mais com o minimalismo, essa é a minha pegada individual, mas isso não se traduz para todos os clientes. Cada cliente tem o seu jeito, cada cliente tem o seu formato, tem a sua característica, e a gente vai procurar entender e colocar isso, realizar isso de uma forma bacana, né? Não sempre do meu gosto, a gente vai explicar e que o cliente entender. Às vezes o cliente vem com revistas e formas e um monte de ideias, mas aquilo são apenas ideias que ele está procurando ter. Dentro disso a gente procura se balizar e montar, realmente realizar ali o projeto dele de uma forma interessante, com as questões que ele estiver passando dentro de briefing para a gente. Quando eu cheguei aqui, era muito diferente, né? A gente tinha esse apartamento, né? Esse prédio tem, se não me engano, acho que uns 30, 35 anos, então estava ao gosto do cliente, né? Do jeitinho que elas tinham aí de realizar o cantinho delas, vamos dizer assim. Então, a gente tinha uma parede verde, né, da época, tinha um teto bem rebuscado, né, uma forma muito clássica, né, com aqueles roda-tetos bem largos, as molduras na parede, não tinha nada, né, a gente não tinha uma mesa de jantar, tinha um sofá no cantinho, algumas cadeiras que vieram da cozinha
para elas sentarem aqui, um sofazinho para a mãe. Então era um pouco do que todo mundo achava que devia ser a sala, né? Não era nada do que ela, na verdade, evidentemente queria. Então fui entender essa solicitação dela e a gente transformou, deixar isso num ambiente único, mas de uma forma bacana, onde todos convivem de uma maneira bem confortável, né? A gente tem esse painelzão hoje gigante aí, acomodando a TV e toda a parte de áudio e vídeo, tá tudo completamente escondido. E a gente tinha uma TV com um rack ali, né? Um painelzinho pequeno e aqueles fios todos aparentes, tudo aquilo jogado ali. Não tinha realmente uma forma, né? A gente procurou entender e criar essa forma, deixar esse ambiente tranquilo, né? Intimista, agradável, e deixamos essa sala de uma maneira, acho que muito clean, muito confortável e elegante, com cores muito suaves, né? Mais um branco, alguns detalhes em preto, esse painel em madeira pintada aí ébano com a laca, escondendo aí, fazendo só um detalhe da TV. O hall de entrada eu diria simples, né? A gente deixou algo realmente mais limpo, né? Só revestimos a parede com madeira, então transformamos ela praticamente num ambiente bem qualificado, mais simples, né? Sem muitas informações. Eu acho que a madeira, ela aquece, deixa esse ambiente confortável, intimista, que foi realmente uma proposta dela. No hall de entrada do elevador, ela também não tinha uma identidade, era uma parede toda cheia de textura, não tinha uma beleza, né? E eu não queria fazer alguma coisa também, colocar um aparador, um vaso, um espelho, que eu acho que já está um pouco batido demais. Então a gente criou essa iluminação, né, com a Empório, que ela sempre fornece coisas muito bacanas, sempre dá ideias, e para mim é muito interessante. Eu gosto, né, de trabalhar com a Empório. E a gente criou esse painel com LED, aliás, tudo é LED, né, toda a parte de luminária é LED. A gente consegue também mais economia, viabiliza. O cliente investe um pouquinho mais, mas em contrapartida, ao longo do tempo ele observa isso, porque os custos acabam reduzindo. Então, os LEDs que a gente utilizou na entrada, os LEDs no hall social interno, o LED no lavabo, atrás do espelho. Então, isso sempre foi bacana a gente utilizar. Então, a iluminação foi um ponto principal para mim, né? A gente conseguiu traduzir isso no que ela queria. A cliente adorou, amou o ambiente, né? Apesar de todos os transtornos que tivemos com elas morando aqui, obra, quebra-quebra, gente, não dá certo, falta, uma coisa está integrada com a outra, mas a satisfação da cliente é enorme, né? Ela é perceptível isso, né? Nossa também, né? Porque a gente vê a diferença do que era e realmente do que ficou esse ambiente, né? Todo mundo chega e, uau, nossa, que diferença, né? Queria isso, entende? Então é gratificante, é bacana. Aqui no final, abaixo do vídeo, vocês vão ver o contato. Aí dá uma ligada pra gente, entre em contato através do e-mail ou das redes sociais. E lá você pode tirar dúvida, a gente vai estar respondendo para vocês na melhor maneira possível. Fechado? É isso aí. Abraço. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Deixe as suas opiniões abaixo pra gente. Entre em contato conosco e com o Christian. Se inscreva no nosso canal, dê um like. Põe aqui, ó, no sininho aqui que vai, ó, quarta-feira às 11 tem mais. Obrigado.